Oi, gente! Voltei depois de meses sem postar vídeo. Eu sei, eu venho, posto um vídeo, sumo, aí volto de novo como se nada tivesse acontecido. Falo que vou mudar, vou vir aqui com mais frequência, mas nunca consigo. Mas eu espero que dessa vez seja diferente. Se você está vendo esse vídeo, é sinal que eu tenho alguns já adiantados, porque eu vou adiantar alguns depois, eu vou começar a postar, então isso é um bom sinal, né? No último vídeo que eu postei, eu falei um pouco sobre o meu emprego aqui na Bélgica, como eu consegui e tudo. Enfim, tentei ali entrar um pouco em detalhe, mas é muita coisa também para dividir, né, num vídeo de alguns minutos. Mas chegou bastante gente naquele vídeo, né? Teve uma quantidade de views razoável e muita gente veio falar comigo no Instagram ou também aqui nos comentários do vídeo, né, aqui no YouTube. E surgiu muito a dúvida sobre como eu fiz para me regularizar aqui, né, sendo casada com um cidadão europeu. E aí eu, né, decidi gravar esse vídeo para esclarecer um pouco, contar a minha experiência. Então é um vídeo que eu já queria começar falando uma coisa muito importante, que é a minha experiência. Tudo que eu vou falar aqui foi o que eu passei, o que a gente viveu, né, como eu procedi com a minha documentação, como meu marido procedeu com a documentação dele, e não é uma coisa 100% vai ser desse jeito para todo mundo. Sempre quando a gente está lidando com pessoas, mesmo que exista uma legislação, essa legislação ela tem algumas brechas e as pessoas tendem a fazer o que elas bem querem, do jeito que elas querem nesse sentido. Então elas usam essas brechas ou para facilitar para você ou para dificultar. Na maioria dos casos, elas vão dificultar. Então, essa foi a nossa experiência. Tudo que eu vou falar aqui neste vídeo e nos próximos vídeos que eu entrar mais nesse assunto, não é a minha intenção entrar muito nesse assunto burocrático de documentação, não é o intuito desse canal, não tenho intenção de trabalhar com isso. Não é minha intenção focar nisso, eu quero, né, o meu canal já existe mesmo antes de eu morar aqui na Bélgica, eu morar aqui na Europa, e o meu intuito com ele sempre foi compartilhar as minhas experiências, pensamentos, dar algumas dicas de coisas que eu já passei, e não vai mudar nesse sentido. Então, tudo que eu trago aqui são as minhas experiências, coisas que eu pesquisei para aplicar na minha vida. Então, meu intuito é ajudar quem vem com a minha experiência, da forma que a experiência de outras pessoas me ajudaram quando eu decidi vir para cá ou ir lá para a Itália, né? Então, vamos lá para não enrolar muito, né? Primeiro, quando a gente chegou aqui, a gente chegou sem trabalho. A gente veio para cá sem trabalho. Eu não tinha trabalho, meu marido não tinha trabalho. A gente veio lá da Itália. Mas apesar disso, ele começou sim a procurar emprego desde lá, mas aí quando a gente chegou a gente não tinha. E um dos requisitos para poder dar entrada na documentação aqui é que você tenha um emprego. Então qualquer país que faça parte da União Europeia tem que receber, né, por lei, ele é obrigado a dar uma residência para um cidadão de outro país da União Europeia que quer chegar ali, quer trabalhar, quer estabelecer, quer morar ali mesmo, né, naquele outro país. Só que existe algumas regras que variam de país para país. Então, o que eu estou dizendo agora vale aqui para a Bélgica, mas se eu for para a Holanda eles vão pedir algumas outras coisas. Se eu for para a Espanha, por exemplo, que antes de vir para a Bélgica eu pesquisei a Espanha também. Na Espanha você tinha que ter um valor ali na sua conta. Depende de país. Então, a Bélgica, quando a gente chegou, eles pediam que estivesse trabalhando. Na verdade, você pode ir lá pedir, dizer que você quer estabelecer a sua residência aqui, aí você precisa ter um endereço e você precisa logo em seguida procurar um trabalho. No nosso caso, a gente não tinha trabalho assim que a gente chegou, a gente veio para um Airbnb e aí a gente começou a procurar, meu marido começou a procurar trabalho porque ele, como cidadão europeu, ele já poderia procurar trabalho e começar a trabalhar só com a identidade dele italiana. Eu não poderia porque eu sou brasileira, não tenho nenhuma outra cidadania, então eu não poderia, teria que esperar ele. Tanto que eu não pude, né? Eu não trabalhei. E aí, quando você entra, você vai na prefeitura e faz, né? Fala que quer morar aqui, veio para morar, para trabalhar aqui. Você vai dar entrada no seu pedido e aí eles vão falar, ó, você tem tanto tempo para você procurar, você encontrar um emprego e aí você volta e eu te dou a sua residência. E um emprego fixo, um contrato de trabalho. No nosso caso, o Bruno, quando a gente chegou, ele conseguiu um trabalho que não era fixo, não era um contrato indeterminado de trabalho. E era temporário, então cada semana ali tinha um contrato novo. Então
Toda segunda-feira chegava um novo contrato para ele assinava e também recebia por semana. E aí isso modificou um pouquinho, né, essa situação, mas aí vamos voltar então para o comecinho da nossa experiência, que eu queria só dar uma explicação, né, primeiro. Então, quando a gente chegou aqui, ele conseguiu esse trabalho temporário, a gente veio morar aqui na região de Kortrijk e ele começou a trabalhar. Quando a gente foi na prefeitura, tinha um tempo de espera pra gente, a gente conseguiu, acho que um mês e pouco depois que a gente já estava morando aqui, ou um mês depois que a gente já estava morando aqui nessa região, porque a gente ficou um mês perto de Bruxelas, no Airbnb, e aí depois a gente veio pra cá quando ele conseguiu esse trabalho. Então, eu acho que tinha um mês e pouco que a gente conseguiu, então foi um pouco demorado, né? Porque é uma cidade maior, a gente estava realmente em Kortrijk. Então, é uma cidade maior, então tinha mais tempo de espera para conseguir marcar, a gente marcou. A gente foi lá e ele já estava trabalhando. Como eu falei, o cidadão europeu, ele já pode começar a trabalhar só com a identidade dele europeia. No caso do Bruno, cidadania, a identidade italiana. Então, ele já começou a trabalhar e quando a gente foi lá, ele já apresentou os contra-cheques e contratos do que ele já tinha trabalhado. Só que, como eu falei, não era um contrato indeterminado, era um contrato temporário. E aí, quando é assim, muda que ele tinha que comprovar de tempos em tempos que ele ainda estava trabalhando, ele ainda estava recebendo, ele ainda estava pagando imposto. E aí, durante 6 meses, ele teria que comprovar a cada prazo lá. Eu acho que, se não me engano, foi 3 meses, né? A gente foi a primeira vez, a moça falou, não, daqui 3 meses vocês voltam, marcam de novo, voltam. Na verdade, marcam de novo, não, acho que ela já marcou no mesmo dia. E aí você volta e me apresenta de novo os contratos, os contra-cheques, e aí sim foi. E aí depois de 3 meses também ele precisou voltar lá e mostrar novamente todos os contratos, todos os contra-cheques. E aí só depois de 6 meses que ele finalmente conseguiu a residência dele de 5 anos. Aí durante esses 6 meses ele não recebeu nenhum documento, ele continuou com... Na verdade ele tinha a comprovação de que ele tinha, né, entrado com pedido de residência aqui, mas ele não tinha nenhum cartão nem nada, ele usava a identidade italiana dele. O meu caso já foi um pouquinho diferente. Eu fui junto com ele na primeira vez para dar entrada no meu. Agora, essa parte vai ser bem específica da gente, porque eu não sei se é para todo mundo ou se foi por esse caso específico meu de eu já ter dado a entrada lá na Itália. Então, quando eu cheguei lá, eu falei para ela, olha, eu já tinha pedido a minha residência na Itália, só que demorou demais, não estava saindo, quando a gente veio para cá, eu ainda estava com o processo lá, né, do permesso de soggiorno. E aí eu mostrei para ela o comprovante e ela já deu entrada no meu pedido junto com o Bruno. Agora eu não sei se eu não tivesse esse pedido de residência na Itália, se ela teria dado entrada junto. Eu acredito que sim, porque ele, apesar de não ser um contrato indeterminado, ele estava trabalhando, o salário dele era suficiente para arcar com o custo de nós dois aqui. Então eu acredito que sim, que teria, mas não é certeza, não sei. Como eu falei, foi a minha experiência, né, a nossa experiência de como as coisas aconteceram. Então no nosso caso ela já deu entrada, me falou que assim que ele recebesse a residência dele, eu receberia a minha. Que o meu processo estava completamente atrelado ao dele, se o dele não fosse para frente, o meu também não iria. Eu já sabia disso, né? Então, quando você vai dar entrada nesse pedido, uma das exigências é que você tenha o comprovante de residência aqui da Bélgica, né? O comprovante de que você mora no lugar fixo aqui na Bélgica. E aí a gente deu o endereço para ela, eu vi alguns lugares falando que eles pediam um contrato, né, de aluguel, mas no nosso caso eles não pediram, só foi o endereço, ela pediu o endereço, e aí mais tarde uma policial foi lá checar se a gente realmente morava lá, se a gente estava lá, e ela foi num domingo, foi até surpresa, num domingo de manhã, da mesma forma que aconteceu na Itália. Na verdade não aconteceu com a gente, porque no nosso caso na Itália, o Bruno que teve que ir atrás do policial para falar, a gente tá morando aqui, porque ele não apareceu lá. Mas aqui eles foram sim num domingo de manhã, uma policial, e aí ela comprovou que a gente morava lá, e aí deu andamento no procedimento. O Bruno não precisaria voltar lá, porque ele já tinha uma data agendada para dali 3 meses, então ele não precisou voltar, era só aguardar essa data e ir lá, porque já ia estar, né, confirmando que ele realmente morava no endereço que a gente deu para eles.
e eu voltei para pegar a minha carta, a carta laranja, que é um cartãozinho laranja que diz que eu poderia ficar aqui por 6 meses, que eu estava, né, no caso, eu estava esperando a definitiva do Bruno, para eu pegar também a definitiva, assim, a de 5 anos do Bruno, para eu também pegar a de 5 anos. E aí, depois de um tempo, eu fui, peguei essa carta laranja, a partir daí eu poderia trabalhar, né? Então, enquanto o europeu pode chegar aqui, já procurar trabalho, já começa a trabalhar, na verdade, ele deve fazer isso, porque sem isso ele não consegue dar entrada no pedido de residência dele aqui. A pessoa que vem junto, que não tem cidadania europeia, ela não pode trabalhar enquanto essa carta laranja não sai para ela. Então, enquanto ela não sai, você não consegue trabalhar. Muito importante, eu tive também que apresentar a minha certidão de casamento, que eu fiz a transcrição na Itália, então isso é muito importante. Como tinha sido feita a transcrição na Itália, estava com muitas línguas daqui da Europa, então eles aceitaram só, né, a minha transcrição lá da Itália, mas se fosse a minha certidão do Brasil, eu teria que traduzir para o holandês. E aí, depois que eu peguei esse cartão laranja, né, que era o temporário de 6 meses, eu já poderia trabalhar, procurar emprego. Só que é um pouco complicado você conseguir um trabalho indeterminado só com o seu cartão laranja. Isso é mais complicado porque eles não têm certeza, né? Seu cartão vale por 6 meses, a empresa não vai saber se você vai continuar aqui mesmo depois dos 6 meses. Eu acredito que seja mais difícil, então é mais fácil conseguir trabalhos temporários igual eu consegui, né? Então, quando eu peguei o cartão laranja foi que eu comecei a procurar trabalho. Então, foi mais ou menos uns 3 meses da data que eu dei entrada lá na prefeitura, porque eu já tinha chego aqui na Bélgica em fevereiro e eu só comecei a trabalhar mesmo em meio de junho. E porque eu só realmente comecei a procurar quando eu tinha o cartão em mãos, que eu poderia trabalhar oficialmente. E aí a gente mudou, né? Mudou de apartamento durante esse processo. A gente conseguiu alugar nosso apartamento estava rolando lá o processo. Quando eu fui lá pegar o meu cartão temporário, eu avisei que eu viria, né, que eu mudaria de cidade. Ela falou, não tem problema, você pode chegar lá na cidade e aí você vai fazer o mesmo procedimento de avisar que você mudou para a cidade, que você tem um endereço fixo lá, e aí falar que você está com um procedimento em aberto aqui em Kortrijk e eles vão solicitar a sua documentação aqui pra gente e a gente manda pra lá. E foi assim que eu fiz, né? A gente mudou pra cá, eu fui na prefeitura, aí eu e o Bruno foi lá registrar o nosso endereço aqui e o policial novamente passou aqui, outro policial, né, aqui da cidade, passou aqui, confirmou que a gente morava aqui, eles pediram documentação lá de Kortrijk e aí deram andamento aqui nessa prefeitura daqui, da cidade que a gente mora. Mas eu já tinha um cartão laranja, então pra mim tava ok, eu só teria que esperar o cartão ali de 5 anos, né? Quando a gente mudou pra cá, a moça falou, ó, o seu procedimento, falou pro Bruno, né? O seu procedimento, ele foi para Bruxelas, então eles estão analisando, se você tivesse um contrato indeterminado, seria automática a nossa decisão, a decisão seria aqui da prefeitura. A gente tomaria a decisão se a gente te daria residência, obviamente, né? Quase 100% de certeza que daria, se tivesse tudo a documentação certinha. E a gente já aplicava pro seu cartão e tudo certo. Como foi para Bruxelas, você tem que esperar uma aprovação deles. E então o prazo para eles darem uma resposta é de 6 meses. Então foi os 6 meses que ele teve que apresentar todo de 3 em 3 meses o contrato e o contra-cheque dele. E aí, quando deu 6 meses, não tinha saído nada de Bruxelas ainda, nenhuma resposta. Ele foi lá e falou, ó, já deu 6 meses, o meu cartão também estava para vencer, e aí para eu conseguir aplicar para o meu definitivo, eu precisaria do cartão dele. Aí a gente foi lá e explicou, ó, eu preciso do meu cartão, porque o meu cartão vai vencer, eu preciso do meu cartão, porque o da Ana vai vencer, ela só pode aplicar pro dela se tiver o meu, e a gente explicou, sabe? E é uma coisa que eu vejo muito medo, né, das pessoas quando vai lidar com essas coisas de burocracia, com o órgão público, medo das pessoas de argumentar, de perguntar. Gente, vocês têm que perguntar, vocês têm que falar tudo. Se vocês estão fazendo tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo conforme as regras, não tem o porquê ter medo. Você tem que perguntar, você tem que tirar suas dúvidas. Se você quer mudar, você achou uma casa legal que você quer alugar e você vai para outra cidade, você está correndo com um procedimento numa outra cidade, igual aconteceu com a gente, pergunta, vai lá, ó, como que funciona? Posso fazer isso? Entendeu? Porque
É tudo conversado, tudo ajustado. E aí foi isso que a gente fez, né? Tava para vencer o meu cartão temporário, o Bruno foi lá, falou, ó, já deu 6 meses, eu preciso, não tive resposta. Eles falaram, não, sua residência foi aprovada. Mas eu acredito que assim, eles dão um prazo de 6 meses só para ver mesmo se a pessoa vai continuar trabalhando. Eu acho muito difícil quando a pessoa está com um contrato temporário que saia antes dos 6 meses. Eu acho que é de praxe eles empurrarem com a barriga os 6 meses, assim, falando que está aguardando o... Não que eles estão mentindo, mas eu acho que Bruxelas não dá uma resposta realmente antes dos 6 meses. Porque espera dar os 6 meses, aí se a Bruxelas não dá a resposta, a própria prefeitura pode dar a resposta. Então foi isso que aconteceu com ele. Ele não teve resposta de Bruxelas. Aí a prefeitura falou, não, você está trabalhando, você trouxe a documentação, continua trabalhando no mesmo emprego, o salário é compatível, né, para vocês dois. Então você pode aplicar para o seu cartão residência de 5 anos. E aí ele aplicou. E aí logo saiu o cartão de 5. E aí no mesmo dia ou 2 dias depois, ou no outro dia, não lembro. Tem um tempinho já, não lembro. Mas aí logo em seguida eu apliquei para o meu e também recebi o meu. Acho que foi uns 20 dias depois, não lembro exato o tempo, mas foi rápido. O cartão laranja demorou um pouco, mas o definitivo foi bem rápido. Eu falo definitivo, mas não é definitivo, é por 5 anos, né? Depois dos 5 anos, se a gente quiser continuar morando aqui, eu e ele tem que ir lá e pedir o definitivo. E aí sim não tem prazo de validade, mas o primeiro são 5 anos. Esse então foi o nosso processo, né? Desde o dia que a gente chegou aqui até o dia que a gente pegou o nosso cartão definitivo, demorou em torno, foi em outubro que a gente chegou em fevereiro e deu entrada na prefeitura começo de abril, que como eu falei, demorou 1 mês e pouco para a gente conseguir ir na prefeitura, então fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A gente no fim demorou 8 meses para pegar a residência definitiva, mas se a gente tivesse... Mas aí, como eu falei, né, são casos específicos. Se o Bruno tivesse um contrato indeterminado, ele teria já pego direto a residência, né, solicitado direto o cartão de residência dele de 5 anos, na primeira visita na prefeitura. Eu, de qualquer forma, eu teria que ficar com um cartão de 6 meses e só depois de 6 meses que eu poderia pedir o definitivo. Então, para mim, não mudou muita coisa, mudou para ele. Mas, em compensação, ele poderia viver aqui, trabalhar só com o cartão, só com a identidade dele italiana. E algumas considerações para esse vídeo que eu ouvi pessoas falarem, eu vi relatos, né, de que aconteceram com essas pessoas, mas não aconteceu com a gente. Então, não é verdade absoluta, né? Existem variáveis, pode acontecer, como não pode acontecer. Eu quero dar o meu relato para dar outras opções para as pessoas não ficarem com tanto medo. Então, uma das coisas que eu ouvi antes de vir foi que para você ir na prefeitura, você teria que falar tudo em holandês, né? As prefeituras aqui de Flanders. Não foi nossa experiência, a gente foi e resolveu tudo com inglês. Quer dizer que todas as prefeituras você vai conseguir resolver tudo em inglês? Quer dizer que vai ser assim? Não quer dizer. Como eu falei, existem brechas na lei, ou existem leis, não sei se existe mesmo, eu ouvi falar que tem uma lei aí que nos órgãos públicos é obrigado a falar só o holandês. Bom, se existe essa lei, algumas prefeituras não estão respeitando essas leis. Primeiro porque tanto em Kortrijk quanto na cidade que a gente mora hoje, todo o trâmite foi feito em inglês. Tudo lá a gente falou inglês. E vi pessoas também lá que falavam francês e os atendentes, quem falava francês, atendia tudo em francês também, que é algo que eu ouvi falar que não acontecia, porque eles têm uma rixa entre eles, que também é um assunto para outro vídeo que eu quero gravar, que é muito interessante. Mas existe essa rixa linguística entre eles, não só linguística, é uma rixa de regiões mesmo. E aí eu ouvi falar que eles não falariam de jeito nenhum o francês nas prefeituras. Se eles gostam ou não de falar, não sei, mas eu vi em Kortrijk pessoas serem atendidas com francês. E a gente foi atendido com inglês, não tivemos problema nenhum. Tudo que eu fiz na prefeitura, tanto a residência belga, quanto troca de CNH, tudo que eu precisei fazer na prefeitura foi feito em inglês. E aí, como eu falei também, outra dica tudo é conversado, né? Se está na lei ou se não está na lei, mas não é uma coisa que, né, obviamente não pode. Você vai lá e conversa e você pergunta. Mas enfim, eu acho que é isso. O vídeo ficou um pouquinho grande.
mas eu queria abranger tudo. Abranger? Tá certo? Tá certo, né? Eu queria falar sobre, né, um pouco mais aprofundado. E aí, como eu falei no outro vídeo, se alguém tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser, pode ir lá me seguir no Instagram. Vou deixar aqui também embaixo o link do Instagram. O link não, o arroba. E aí pode também mandar uma DM lá no Instagram, que assim que eu tiver tempo eu vou respondendo. E também, se eu achar que dá um novo vídeo, eu gravo o vídeo. E eu até tô querendo fazer um pouco mais pra frente um vídeo sobre perguntas e respostas. Então, se você tiver dúvida, quiser já perguntar, já pode deixar aqui nesse vídeo, nos comentários, que aí eu vou salvando sua pergunta. E aí eu respondo também nesse próximo vídeo que eu fizer sobre perguntas e respostas. Pode perguntar aí o que você quiser saber. Então é isso, eu acho que eu falei tudo. Se eu esqueci de falar, nesse vídeo de perguntas e respostas eu respondo, eu falo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até mais.